Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo aqui desse debate. Obrigado a você aí, companheiro rubro-negro, que tem me acompanhado sempre em todos os produtos desse canal. Muito obrigado a você aí, que vai compreender o meu raciocínio, vai ao menos refletir sobre ele. E obrigado a você que vai deixar o like e vai se inscrever no canal caso você goste da minha explanação. Estamos realmente assombrados, ao menos eu estou muito preocupado com uma eventual saída do Gerson, com uma iminente saída do Gerson. Não somente por aquilo que ele representa tecnicamente pelo Flamengo, não somente também pela dificuldade de substituí-lo, mas bem como por aquilo que ele representa dentro do campo como liderança. E você aí, companheiro rubro-negro, aliás, o companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro sabe do que eu estou dizendo. O Gerson, ele é um homem de enfrentamento. O Gerson é um homem que, por todas as vezes que qualquer problema acontece dentro de campo, com qualquer jogador, independente de contra quem seja, o Gerson está ali para poder pressionar o juiz, para poder pressionar o adversário. Isso é muito importante. O confronto psicológico ele sabe fazer muito bem. Então eu queria primeiramente perguntar a você se dentro do grupo existe um outro jogador que possa substituí-lo. Perguntar a você se com o dinheiro que o Flamengo irá receber, 160 milhões, se o Flamengo conseguiria comprar um outro jogador que já estivesse no elenco do Flamengo há muito tempo, que tivesse o respeito aqui no futebol brasileiro, tanto se é verdade que ele está sendo convocado para a seleção brasileira sistematicamente, se ele tem, o Flamengo, condições de comprar um outro jogador que venha se adaptar com a camisa rubro-negra, considerando a liderança do Gerson, considerando o carinho que a torcida do Flamengo tem por ele e principalmente se adaptando à camisa do Flamengo, que é algo realmente muito difícil. Nós já sabemos que ao longo da história nós vimos por inúmeras vezes muitos jogadores tentando se adaptar, jogadores renomados inclusive, e não conseguiram. Eu próprio, quando o Gerson chegou em 19, eu conhecia do Fluminense e eu fui muito cético com relação ao que ele poderia produzir no Flamengo, justamente por isso. Havia jogado no Fluminense, havia, eu diria, tido um ciclo de insucesso da Europa, voltaria para o Brasil e se inseriria dentro do Flamengo. De que maneira? Eu era realmente cético. Quero lembrar a vocês que o Gerson jamais foi substituído no Flamengo quando da primeira saída dele em 2021. Quero lembrar vocês novamente que quem estaria na posição do belga quando ele entregou o ouro nos pés do Davidson lá em Montevidéu era ele, e isso não iria acontecer porque isso jamais aconteceu. E eu quero lembrar a vocês também do rubro-negrismo dele. No entanto, eu devo realmente ser condescendente com todos os fatos que, no que tangente à saída dele, eu devo considerar. Principalmente o pai do Gerson. Veja bem, eu não estou falando da figura paterna do Gerson, não estou falando do homem que é o pai do Gerson. Eu estou falando dele como empresário que ninguém suporta lá na Gávea. Isso não é segredo para ninguém. Você pode dizer a mim que o pai do Gerson faça o papel dele na medida em que seja o representante do jogador, que ele queira o melhor. Mas eu quero dizer a vocês, ele é excessivamente mercantilista. E é ele, tão somente ele, que consegue persuadir o Gerson a sair no momento que é muito ruim para o Flamengo, porque nós não temos substituto. É ele que vai novamente, propensamente, alijar o Gerson da seleção brasileira. É ele que
novamente quando eu digo, porque em 2021 ele era barbada para fazer parte do grupo do Tite, foi para a França, ingressou num período de ostracismo tremendo, ninguém ouvia falar dele, e o produto de tudo aquilo é que ele, lá no Olympique de Marseille, não conseguiu ter a ressonância necessária para ir para a Copa de 2022, e ele merecia, pelo futebol que ele havia jogado em 2019 e 2020, ir para aquela Copa. Todos cravavam o Gerson como membro daquela equipe, pois agora, novamente, por uma decisão que, no meu entendimento, é errática por parte do jogador, que tenta persuadi-lo a sair, vai deixar o Flamengo na mão num momento muito ruim, às vésperas do Campeonato Mundial. O Flamengo não tem substituto para ele agora. O Flamengo não vai conseguir inserir qualquer jogador dentro desse grupo para poder participar das partidas. O Flamengo enfrenta clubes poderosíssimos, clubes que, independente de não serem renomados, vão jogar a vida. E dentro desse jogo existe também a estratégia psicológica, ou seja, é algo que de fato nos fará sentir muita falta do Gerson, eu não tenho nenhuma dúvida disso. O grande problema é que o torcedor, ele tem como mantra expurgar o jogador, ou expurgar ou deixar de lado as considerações as quais eu teci, tão simplesmente porque ele percebe que o jogador quer sair, ou seja, o torcedor não luta por ele, o torcedor de fato não litiga a permanência dele, justamente porque existe, como eu falei, esse mantra, esse modus operandi de todo torcedor, que realiza a seguinte reflexão: se ele quer sair, ele que vá, mas não percebe exatamente o momento o qual esse jogador vai deixar o clube, e nem tampouco a dificuldade extrema que nós vamos ter para poder substituí-lo. No momento em que nós vamos enfrentar o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, nós vamos enfrentar o Internacional, nós vamos enfrentar clubes, como eu falei, muito importantes, que vão participar desse Mundial, e ele, como liderança, é crucial. Eu quero lembrar vocês aí que o Gerson é o capitão da equipe de maneira meritocrática, porque ele já deveria ser capitão da equipe há muito tempo. O Gerson não amarela, é o único jogador que parte para o enfrentamento, é o único jogador que tem características psicológicas e técnicas que sejam ideais e concernentes à essência do Flamengo. Eu não vejo culpa da diretoria nesse momento se o Zenit vem aqui e vai pagar a multa, aliás, inerente ao submundo do futebol, né? Porque aquela região está conflagrada, inclusive se vai pagar a multa integralmente, e se o pai do Gerson força tanto a barra, porque nós já sabemos exatamente como é a lida com o pai do Gerson dentro do Flamengo, sempre foi assim. O pai do Gerson, eu quero aqui dizer a vocês, não como pai, não como homem, eu não estou ofendendo lá o companheiro Marcão, e nem tampouco a figura paterna que ele exerce sobre o Gerson, não é isso. O empresário Marcão, ele é insuportável, e se tem um culpado pela saída do Gerson, eu não tenho nenhuma dúvida que seja ele. Está confiando muito também nos elogios que o Ancelotti teceu para ele recentemente, como passaporte já carimbado para jogar a Copa do Mundo do ano que vem. Não é assim, o futebol lá é ruim pra caramba, eu não iria nunca para lá. Obviamente existe aí o fator financeiro, não sei também se ele está usando isso como barganha, mas pelo que se ouve, pelo que eu leio, a saída dele é iminente. O pai do Gerson, como empresário, ele é de terrível acesso, ele é de terrível negociação, é de fato muito difícil negociar com ele. E o produto disso qual é? Às vésperas do Mundial, às vésperas de um confronto importante contra o Inter, às vésperas de um confronto importante contra o Atlético Mineiro, e principalmente no Campeonato Brasileiro também, que é, eu diria assim, esse ano
algo que nós temos que perseguir. A saída dele representa uma diminuição de qualidade de elenco, uma diminuição do fator anímico do Flamengo dentro do campo imensurável. Então, importante que você entenda as dificuldades pelas quais nós vamos passar. Tem muita gente animada aí com o Jorginho, eu também estou, mas são situações muito diferentes. Lembrando a vocês, inclusive, que o apelido dele é Coringa pela versatilidade dele, pela característica multidisciplinar que ele tem de jogar em muitos pontos, em muitas posições do campo. Considero essa saída péssima. Não vou exatamente incorrer no grosseiro erro de dizer, como eu falei, aquele mantra de que se o jogador quer sair, ele que saia. Viu? Claro que o Flamengo não tem outra alternativa se o Zenit não vier aqui pagar a multa integral, ela está ali para isso, mas eu não vou fazer isso. Eu vou, inclusive, como rubro-negro, lutar até o final para que ele permaneça, porque eu não tenho nenhuma dúvida que ele fará muita falta para o time do Flamengo, principalmente agora, onde as fases mais decisivas das nossas competições estão acontecendo. Um grande abraço para você. Mais tarde tem a transmissão, o react de Brasil e Paraguai. Vamos torcer para o Brasil, vamos torcer para o Ancelotti e vamos torcer também para o Gerson ser dissuadido da ideia dele ir para o submundo do futebol, onde ele vai cair num ostracismo que vai prejudicar a carreira dele e a última oportunidade que ele vai ter de integrar a seleção brasileira numa Copa do Mundo, uma vez que ele já esteja com 28 anos. Saudações rubro-negras.